Será que já se perguntou o que o futuro da sua saúde lhe reserva? A verdade é que, à medida que os anos passam, muitas vezes nos assaltam preocupações sobre a nossa mente, a nossa capacidade de nos movermos livremente e o simples prazer de viver o dia a dia com autonomia. É uma realidade dolorosa pensar na possibilidade de perder a nossa independência, de nos sentirmos presos no nosso próprio corpo, ou de ver a nossa memória e controlo a desvanecerem-se. Essa incerteza pode ser assustadora. Não é verdade? Mas e se eu lhe dissesse que o seu corpo, numa sabedoria quase esquecida, lhe dá pistas, pequenos avisos muito antes de qualquer problema maior se manifestar, pistas que, se soubermos interpretar, nos podem dar a oportunidade de agir e, talvez, mudar o curso da nossa história. Neste vídeo, vamos desvendar essas pistas. Vamos olhar para 5 sinais precoces que o seu corpo pode estar a dar e que, em algumas pessoas, podem indicar uma maior probabilidade de vir a desenvolver Parkinson depois dos 80 anos. Mas não se preocupe. O objetivo aqui não é criar alarme, mas sim empoderá-lo com conhecimento, para que possa viver com mais confiança e tranquilidade. Fique conosco até ao fim, porque há algo que o irá surpreender e talvez mudar a sua perspectiva sobre a sua saúde futura de uma forma muito positiva. Comecemos pela primeira pista, uma que muitas vezes passa completamente despercebida por ser tão comum e, aparentemente, inofensiva à perda do olfato. Já reparou se, de repente, aquele café que adorava já não cheira tão bem? Ou se o aroma de um bolo acabado de sair do forno já não o transporta para a infância com a mesma intensidade? Ou, pior ainda, se tem dificuldade em detectar um cheiro a gás ou a fumo, muitos de nós, à medida que envelhecemos, assumimos que a perda do olfato é apenas mais um sinal da idade, algo com que temos de viver. Mas o que a ciência tem vindo a descobrir é que, em muitas pessoas que virão a desenvolver Parkinson, a perda do olfato, ou anosmia, pode preceder os sintomas motores típicos em anos, por vezes até décadas. Não é uma coincidência que, em cerca de 90% dos casos de Parkinson, a perda do olfato esteja presente muito antes do diagnóstico. Pense nisto como um pequeno tremor sísmico muito antes do grande terremoto. O que podemos fazer, primeiro, é estar atento. Tente testar o seu olfato regularmente. Pode pegar em alguns itens com cheiros fortes e distintos que tenha em casa. Um limão, um frasco de café, um cravo da Índia, um sabonete perfumado e tentar identificá-los de olhos fechados. Se notar uma diminuição significativa e persistente, e se isso for uma mudança recente para si, é algo a mencionar ao seu médico. Além disso, podemos nutrir o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso de formas que podem ajudar a manter a saúde do olfato e, potencialmente, diminuir o risco. Uma dieta rica em antioxidantes, como os que se encontram em frutos vermelhos, vegetais de folha escura e azeite de boa qualidade, é fundamental. Pense nos mirtilos que tanto gostamos, nos brócolos cozidos a vapor, ou num bom fio de azeite extra virgem na nossa salada. Estes alimentos ajudam a combater o estresse oxidativo que pode danificar as células cerebrais. A prática de treino olfativo, que envolve cheirar óleos essenciais ou outros cheiros fortes regularmente para estimular as vias neurais, também pode ser benéfica. Não há garantia de que isto impeça o desenvolvimento da doença, mas certamente ajuda a manter o seu cérebro ativo e saudável. Agora, vamos passar para algo que é talvez um dos assuntos mais comuns na conversa dos mais velhos, mas que raramente é associado a algo tão sério quanto o Parkinson, a prisão de ventre crônica.
Quem nunca se queixou de ir menos vezes à casa de banho? Ou de ter dificuldades em evacuar? É um problema tão difundido que muitas pessoas o consideram quase uma parte inevitável do envelhecimento. No entanto, tal como a perda do olfato, a prisão de ventre persistente, especialmente quando não há uma causa óbvia, como medicamentos ou mudanças na dieta, pode ser outro sinal precoce. Por quê? O Parkinson não afeta apenas o cérebro, afeta também o sistema nervoso autônomo, que controla funções corporais involuntárias, incluindo a digestão, a disfunção das células nervosas que produzem dopamina, e não só, pode começar no intestino, anos antes de afetar o cérebro e causar os sintomas motores. Imagine que o seu intestino é o segundo cérebro do seu corpo, e que ele está a dar os primeiros sinais de que algo não está completamente alinhado. Então, o que podemos fazer para ajudar o nosso intestino e, por extensão, o nosso corpo? A resposta reside em grande parte na nossa alimentação e na nossa hidratação. Aumentar a ingestão de fibra é crucial. Pense em alimentos como aveia, que pode adicionar ao pequeno almoço, feijão e lentilhas, que são tão comuns na nossa cozinha portuguesa e que podem ser a base de refeições deliciosas e nutritivas. Frutas como ameixas secas ou frescas, maçãs e peras, sempre com a casca quando possível, e vegetais como brócolos, couve-flor e cenouras, uma boa sopa de legumes, tão apreciada em Portugal. É uma excelente forma de garantir uma boa dose de fibra e hidratação. Além da fibra, a água é a sua melhor amiga. Muitas vezes, bebemos menos água do que precisamos, especialmente à medida que envelhecemos e a nossa sede diminui. Tente beber pelo menos 8 copos de água por dia. Pode adicionar rodelas de limão ou pepino para um sabor extra. Se não gostar de água pura, um bom chá de ervas, como camomila ou hortelã-pimenta, também contribui para a hidratação. E não se esqueça do movimento. Caminhadas regulares, mesmo que sejam apenas 15, 20 minutos por dia, ajudam a estimular o movimento intestinal. Se tiver um jardim, passar tempo a cuidar das suas plantas pode ser uma ótima forma de se manter ativo. A combinação de fibra, hidratação e movimento cria um ambiente intestinal mais saudável e pode ajudar a prevenir a prisão de ventre. Ao mesmo tempo que contribui para o bem-estar geral do seu corpo e mente, lembre-se, estamos a falar de um cuidado holístico com a sua saúde. Avançando para o terceiro sinal. Entramos no reino dos sonhos e do sono. Já ouviu falar de pessoas que atuam os seus sonhos? Ou talvez você próprio já tenha tido um episódio em que acordou a gritar ou a dar murros no ar porque estava a sonhar que estava a ser atacado. Estamos a falar dos distúrbios do sono, especificamente o distúrbio do comportamento do sono REM. Normalmente, durante a fase REM Rapid Eye Movement do sono, que é quando sonhamos mais intensamente. Os nossos músculos ficam temporariamente paralisados. Isto impede-nos de nos movermos e de nos magoarmos enquanto sonhamos. No entanto, em algumas pessoas, essa paralisia falha e elas agem os seus sonhos, que muitas vezes são vívidos e violentos. Podem falar, gritar, dar pontapés ou até cair da cama. Este distúrbio pode ser um dos primeiros sinais não motores da doença de Parkinson e de outras condições neurológicas relacionadas, aparecendo anos, ou até décadas, antes dos tremores e da rigidez. Não significa que todos que sonham ativamente desenvolverão Parkinson, mas é um sinal importante a ser observado, especialmente se for uma mudança recente e persistente na sua rotina de sono. O que podemos fazer para cuidar do nosso sono e da nossa mente? A higiene do sono é fundamental. Primeiro, tente manter um horário de sono regular, indo para a cama e acordando à mesma hora todos os dias. Mesmo aos fins de semana, crie um ambiente de sono propício,
O seu quarto deve ser escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs telemóveis, tablets, televisão pelo menos 1 hora antes de se deitar, pois a luz azul interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, ou faça uma meditação suave. A cafeína e o álcool, especialmente à noite, também podem perturbar o sono. Opte por um chá de camomila ou cidreira. E não subestime o poder de uma rotina relaxante antes de dormir, um banho morno. Alongamentos suaves. Ou simplesmente respirar profundamente e conscientemente podem fazer maravilhas. Falar com o seu médico sobre os seus distúrbios de sono é crucial, pois existem estratégias e, em alguns casos, medicamentos que podem ajudar a gerir o distúrbio do comportamento do sono REM e identificar se há alguma causa subjacente que precise de atenção. Cuidar do seu sono é cuidar do seu cérebro, e é um dos pilares mais importantes para uma vida longa e saudável. Seguindo em frente, falemos de 2 mudanças subtis que podem surgir na forma como nos expressamos, alterações na caligrafia e na voz. Já reparou se a sua letra, que antes era clara e bem formada, começou a diminuir de tamanho, tornando-se mais apertada e difícil de ler? Um fenômeno conhecido como micrografia. Ou talvez os seus amigos e familiares tenham comentado que a sua voz se tornou mais suave, mais monótona, quase um sussurro, ou que tem dificuldade em manter o volume quando fala. Uma condição chamada hipofonia. Estas alterações motoras, embora discretas, podem ser um dos primeiros sinais da doença de Parkinson. A razão é que o Parkinson afeta as células nervosas que controlam os movimentos finos e a coordenação muscular, incluindo os pequenos músculos da mão e os músculos da laringe e da boca. Estas mudanças podem ser tão graduais que muitas vezes as atribuímos simplesmente ao envelhecimento ou ao cansaço. No entanto, se notar que a sua caligrafia está consistentemente a ficar mais pequena, ou que a sua voz está a enfraquecer sem uma razão aparente, é algo a ter em mente. O que podemos fazer para mitigar estes efeitos e manter a nossa mente e corpo ativos? Para a caligrafia, continue a escrever à mão. Em vez de usar apenas o computador ou o telemóvel, experimente escrever cartas a amigos e familiares, fazer um diário, ou até mesmo praticar exercícios de caligrafia, a pintura, o desenho, ou trabalhos manuais como o crochê ou a jardinagem, que exigem movimentos finos e coordenação. Também são excelentes para manter a destreza das mãos, para a voz. O exercício vocal é fundamental. Leia em voz alta, cante as suas músicas preferidas, participe em coros ou grupos de teatro amadores. Se tiver netos, conte-lhes histórias em voz alta. Estes exercícios ajudam a fortalecer os músculos da voz e a manter a clareza da fala. Existem também exercícios de fonoaudiologia específicos que podem ser muito úteis. O importante é manter-se ativo e continuar a usar estas habilidades. A inatividade só as fará regredir mais rapidamente. Finalmente, mas não menos importante, o 5º sinal diz respeito ao nosso estado de espírito, humor e ansiedade. É natural sentirmos-nos tristes ou ansiosos de vez em quando. Mas o que acontece se essa tristeza ou ansiedade se torna persistente, esmagadora, e parece não ter uma causa óbvia, ou não responde às coisas que normalmente o fariam sentir-se melhor? Muitas pessoas com Parkinson relatam sentir depressão, ansiedade, apatia, uma falta de interesse ou motivação e fadiga inexplicável anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Isto ocorre porque as alterações químicas no cérebro associadas ao Parkinson não afetam apenas as áreas de controlo do movimento, mas também as áreas que regulam o humor, a motivação e a energia. É como se a melodia da nossa vida
perdesse o seu ritmo e a sua cor, e ficássemos presos numa nuvem cinzenta de forma inexplicável. Se tem sentido uma tristeza profunda e persistente, perda de interesse em atividades que antes gostava, alterações no sono ou no apetite, ou uma ansiedade constante que não consegue controlar. É fundamental não ignorar estes sentimentos. O que podemos fazer para cuidar do nosso bem-estar emocional e mental? O primeiro passo é reconhecer que estes sentimentos são válidos e que procurar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de força. Fale com o seu médico sobre como se sente. Ele pode avaliar se há alguma condição subjacente e recomendar as melhores abordagens, que podem incluir terapia, apoio psicológico ou medicação. Além disso, há muitas coisas que podemos fazer no dia a dia. Manter-se socialmente conectado é vital. Encontre-se com amigos para um café. Participe em atividades comunitárias. Faça voluntariado em Portugal. Temos a sorte de ter muitas oportunidades para conviver, seja nas feiras locais, nos centros de dia ou nos grupos de caminhada. Praticar exercício físico regular, mesmo que seja uma caminhada suave no parque, liberta endorfinas que melhoram o humor. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, também apoia a saúde cerebral. Priorize alimentos integrais, vegetais, frutas e peixes gordos, como o salmão ou a sardinha, que são ricos em ômega 3. Tente também dedicar um tempo para hobbies e atividades que lhe tragam alegria e um sentido de propósito. Seja jardinagem, leitura, pintura ou aprender algo novo. A música, por exemplo, tem um poder incrível de elevar o espírito. O estresse também pode agravar estes sentimentos. Por isso, procure técnicas de relaxamento como a meditação, a atenção plena, mindfulness, ou simplesmente passar um tempo tranquilo na natureza. Cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. E ambos estão intrinsecamente ligados. Chegamos ao fim desta nossa conversa. E espero sinceramente que tenha encontrado valor e clareza no que partilhamos. Percorremos juntos esses 5 sinais, ou melhor, essas 5 janelas para a sua saúde futura: a perda do olfato, a prisão de ventre crônica, os distúrbios do sono, as alterações na caligrafia e na voz, e as mudanças inexplicáveis de humor e ansiedade. É importante reiterar que a presença de um ou mais destes sinais não significa que irá, de certeza, desenvolver Parkinson após os 80 anos. Longe disso. Pense neles como avisos gentis do seu corpo, um convite para prestar mais atenção, para ouvir o que ele está a tentar comunicar. São oportunidades preciosas para sermos proativos na nossa saúde, para fazermos ajustes no nosso estilo de vida que podem não só mitigar riscos, mas também melhorar a nossa qualidade de vida no presente e no futuro. A verdadeira surpresa, talvez, seja esta: o conhecimento, por si só, é um superpoder. Saber o que procurar. E mais importante ainda, saber que há passos concretos que pode dar. Dá-lhe o controlo, cada pequeno ajuste na sua dieta, cada caminhada adicional, cada noite de sono melhor, cada momento de conexão social, cada vez que usa a sua voz ou escreve à mão. Tudo isso é um investimento na sua longevidade e vitalidade. A sua saúde é um jardim que precisa de ser cuidado diariamente, com amor, atenção e paciência. Não há milagres instantâneos, mas sim a acumulação de pequenas escolhas inteligentes que, ao longo do tempo, geram grandes resultados. Lembre-se, viver bem após os 60, 70, 80 e mais é uma jornada de descoberta e cuidado contínuo. É sobre abraçar cada ano que passa com a sabedoria que ele traz e com a alegria de ainda poder desfrutar das coisas simples e maravilhosas da vida. Já sentiu alguma destas mudanças, mesmo que ligeiras, ou tem alguma história ou dica
sobre como cuida da sua saúde para se sentir no seu melhor? Adoraríamos ouvir os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua partilha pode ser uma inspiração valiosa para outros. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, deixe o seu gosto e considere subscrever o nosso canal para não perder mais conteúdos como este, pensados especialmente para o ajudar a viver a sua vida mais plena em todas as idades. Acreditamos que o envelhecer não é um declínio, mas uma oportunidade para florescer ainda mais. Cuide-se. Viva cada dia com propósito e alegria. Você merece viver a sua melhor vida, com vitalidade e um sorriso. Até ao próximo vídeo.